congregacionais, começando com o de número 196 da nossa ata cristã. Já achei uma flor gloriosa e quem desiste a mesma terra, a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já vi muitos foi achar a rosa e tomar o excelente odor, e o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao fio pela luz, zeloso pela devoção, desceria ao povo de Deus, mas transformado foi em um amor, pois achou filha rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite além, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor se é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra retirada, maravilha em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Traze teu Deus para o Senhor. Adorando ao Santíssimo Deus para a nossa salvação, Ele que é muito digno de louvor, de adoração, de respeito, de temor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui ao número.
com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre, severa, pois Cristo vive em mim, enchendo minha alma de vera, do gozo que vem do ouvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu nunca o posso deixar, calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu tenho minha beleza, do grande rei vou contemplar, agora minha fortaleza, e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, agora os seus cegos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Com Cristo ao céu sim eu vou. Com Cristo ao céu sim eu vou. 232, os bem-aventurados. Glória a Deus. Bem-aventurados são os que limpam o coração, que não buscam as riquezas para si, a santidade quase eles julgam olhar, poderão discriminar sem ouvir. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem-aventurado com fervor, de muita
seguida, a mocidade também vai se organizando. Quem estiver amado da igreja vai sentar no seu lugarzinho no conjunto e vamos adorar ao Senhor logo em seguida após o conjunto Estrela de Davi. Aleluia.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua
igreja permanece em espírito de adoração, glórias a Deus, pois o grande está na casa. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido toda a igreja a louvar junto comigo um filho bem conhecido. Vamos agradecer o nome do nosso Deus. Nós temos motivos incontáveis para louvar a Ele. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Diga, quero ser
trecho sagrado. Em nome de Jesus, logo em seguida, para que podemos estar orando, agradecendo a Deus, apresentando exibidos ofertantes, como também aqueles que necessitam da nossa oração, de uma restauração de saúde, uma visitação do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Vou saudar a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos para abrir nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Tem como título o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Todos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Passamos a ler. E finalmente, serem todos de um mesmo sentimento, passivos, amando os irmãos, e entranha realmente misericordiosos, infáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Por quem quer que amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se
lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Amém. Meus amados irmãos, Deus salvadores com o Senhor. Vamos orar. Soberano, misericordioso Deus, Pai de infinita bondade, Rei da glória, damos graças, meu Senhor, por este momento abençoado que nos consegue deixar aqui, neste ambiente, Pai, para te louvar e agradecer, oh meu Deus, o teu santo e maravilhoso nome, Rei da glória, pela leitura, pela palavra, Senhor, expressa aqui, meu Deus, que já fala aos nossos corações. Deus eterno, soberano, meu Pai, nossos irmãos, meu Deus, que estão enfermos, estão hospitalizados, estão em casa, estão desanimados. Ó Deus de misericórdia, ó Senhor amado, o Senhor pode vivificar. Eu acredito, meu Pai, porque o Senhor pode tudo. Deus de bondade, aqueles, meu Pai, que vão contribuir, meu Deus. Ó meu Pai amado, a tua palavra diz que possamos contribuir com alegria. Rei da glória, aquele que não tem é o Senhor bendito. O Senhor sabe também, o Senhor é sabedor de todas as coisas. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, supra a necessidade de cada um, conforme a tua rica e preciosa bondade. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a Claudeli louvando ao Senhor. Neste momento, a igreja também louva ao Senhor os seus dízimos e ofertas em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem veio adorar nessa noite, quem veio aprender, quem veio receber. Eu não sei, irmãos, de repente você chega aqui e diz: Deus, fala comigo. E hoje a doutrina é o melhor dia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar. Salva todos com a glória da paz do Senhor, dizendo assim: deixa eu adorar. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O normal, vamos mudar, porque isso aí é novo, pode ser integrado. Normal. Vamos adorar o outro em nome de Jesus. Aleluia. Deu lá aí. Um dia tudo irá ficar. Um dia Jesus ele voltará. Um dia assim que bastará levar.
Não ache que eu derramo de longe. Vocês têm a fonte diretamente. Vocês estão com a fonte. Eu estou derramando. Mas ainda não entenderam que eu faço do pequeno grande e a fonte ainda sou eu. Graças a Deus. Eu agradeço a minha vida, a oportunidade, passo essa do culto para o nosso pastor Francisco Pinheiro, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade. Ele está aqui na casa, viu? O Senhor está na casa. Glória a Deus, sentindo a sua presença. Aleluia, o Senhor é bom. Aliás, irmãos, temos desfrutado de momentos bons para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Nossa oferta foram 5 dias de clamor, de oração, de súplica, de palavras do céu, de avivamento, de mover de Deus, onde vimos aqui a glória do Senhor, Jesus curando, salvando, falando conosco, renovando vidas. Foi muito bom. Glória a Deus. Queridos, temos ouvido muitas coisas boas já nesse culto, louvado seja Deus, mas Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia no segundo epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 3, 4 e 5. Glória a Deus. Quanto se acha para avisar aqui aos irmãos que, especialmente os obreiros, aqueles que ocupam o cargo, regentes, liderança de modo geral, e amanhã a nossa reunião será em Equador, amanhã à tarde. E estaremos ali com o pastor Ivan e com todos os obreiros do Senhor que fazem parte desse campo, a liderança. Amanhã às 14h30 estaremos ali da noite, estaremos ali para o culto de celebração a Deus pelo natalício do pastor Ivan. Quero avisar os irmãos também que de hoje a 8 dias é a nossa Santa Ceia do Senhor aqui na sede. Bem, de hoje a 8 dias. Então, não fique em casa, se programe, se organize e venha participar do banquete que é a Santa Ceia do Senhor, próxima sexta-feira de hoje a 8 dias. Domingo que vem temos escola bíblica dominical e à noite culto da família. Quem encontrou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, acompanhe comigo a leitura do texto sagrado. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda a vez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Mas, irmãos, como vimos aqui nesse texto, que fala sobre as armas da nossa milícia, ou as armas do nosso combate. Estamos, como os irmãos sabem, estamos numa guerra constante, uma batalha diária, contínua, todos os dias. É uma guerra constante da vida do cristão. Alguém até pensou que
porque era crente, não ia mais passar luta, né? Mas eu acho que se equivocou. Porque não tem como servir a Deus sem ter oposição do inferno. Não tem como você servir a Deus sem enfrentar os levantes do inferno. E Paulo, ele diz aqui no versículo 3 que embora, ou porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Imagine você e eu querer vencer o mal com a força física, com a força do braço, com a habilidade humana. É totalmente fora de cogitação. Não dá para guerrear uma área espiritual com armas humanas. Amém, meus irmãos? Não dá para guerrear, por exemplo, contra Satanás com as armas físicas, contra o inimigo das nossas almas, contra as adversidades da vida, com as armas físicas, as armas materiais. Não dá. Paulo aqui ele diz que, embora andando, ou porque andando na carne, não militamos segundo a carne, ou não lutamos segundo a carne. A luta que temos travada é uma luta espiritual. E não tem como vencer uma batalha espiritual com armas que não sejam armas espirituais. E quais são essas armas que a gente precisa se apropriar, tomar posse, ou vestir-se dessa armadura, para guerrearmos e sermos eficientes naquilo que vamos guerrear, ou com quem vamos guerrear? Amém, irmãos? Nós precisamos entender que essas armas, elas é no contexto espiritual, porque precisamos tomar posse, nos apropriar dela, fazer uso dessas armas diariamente. Eu não esqueci mais aqui de uma das mensagens da profeta. Aliás, eu tenho todas gravadas no YouTube. Uma delas, o pregador disse que um certo pastor disse que se o pastor, como obreiro, o pastor não orasse pelo menos 2 horas por dia, não valia um tempo. Eu achei muito forte, é verdade, mas se a gente não orar, a gente vai ter vitória contra o mal. Se a gente não orar, vamos ter vitória contra o mal. Não dá para você. Quais as armas que o crente precisa? Ora, se esse pastor, esse pregador, disse isso, certamente, irmãos, ele tem experiência. O pastor que pregava, não sei se o senhor estava no dia, você é assim, então eu estou desviado. Você tem moral, 2 horas por dia, né? Vocês ouviram quando ele falou isso aqui, nessa conversa. Então, eu não vou dizer que a pessoa que não ora 2 horas necessariamente está desviada, nem que não vale o critério. Porque não é pelo muito falar que a gente será ouvido, não é verdade, irmão? Não é verdade? Porém, irmãos, a oração, ela deve sim fazer parte da vida da igreja. Eu quero até aproveitar aqui para dizer aos meus irmãos, quando você chegar na igreja, quarta-feira, sexta-feira, não fique conversando, já dobra o seu joelho, vai falar com Deus. Não deixe de ter alguém orando de joelho e você sentado, conversando, botando conversa. Isso não é uma coisa saudável. Não, a gente precisa orar. O obreiro precisa orar. A esposa do obreiro precisa orar. A família do obreiro precisa orar. O crente, sim, o novo convertido precisa orar. Se chegamos até aqui hoje, é porque essa igreja foi conduzida através de oração. Amém, irmão? Mas não é só oração. Nós vamos ver aqui, por exemplo, que poderíamos citar aqui 10 armas que poderíamos usar no combate, na milícia espiritual, nessa luta diária.
Podemos trazer aqui 10 armas, mas vamos trazer aqui pelo menos umas 2 ou 3, ou no máximo 4. Para a gente diluir aqui esse assunto e entender que o combate que estamos requer de nós uma vida de oração e outras armas que a gente precisa agregar à oração. Amém, irmão? Não é só oração também. Alguém perguntou se é pregador, qual era mais importante, se era a oração ou era a palavra. São 2 armas potentes, né? A oração e a palavra. Aí o pregador respondeu com a seguinte pergunta: quais são as asas mais importantes para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Aí o raposo respondeu: ambas, porque se cortar uma asa, o pássaro não voa. Logo, irmão, se for só oração, vai ficar um pouco desequilibrado. O equilíbrio está entre a oração e a palavra. Amém? Então, não se para um pássaro, ele precisa das 2 asas, né? Eu me lembro quando minha mãe criava e ela não queria que uma ave, por exemplo, uma galinha, voasse ou pulasse muito alto, ela cortava as penas de uma das aves. Cortasse daqui os lados iguais, aí equilibrava dela. Mas cortando de uma desequilibra. Então, tem que ter o equilíbrio. Na vida espiritual tem que ter o equilíbrio, né? Então, a oração, eu diria que essa é uma das armas tão importantes quanto as outras que eu vou citar para os irmãos daqui a pouco. Amém? Mas a oração, por exemplo, é uma arma infalível. Imagine aí, a oração entra aonde nós não podemos entrar. O maior problema hoje não é o ensino em si, é a prática do ensino, porque se ensina sobre a oração, se ensina sobre o jejum, se ensina sobre a confiança em Deus, mas quando muitos se esquecem até de orar. Eu não vou perguntar aqui aos irmãos quem ora pelo menos 10 minutos por dia. Eu não vou perguntar, porque eu acredito que aqui todos oram pelo menos 10 minutos de joelho por dia. Por exemplo, se você se ajoelhar quando se acorda, 5 minutos, e quando for deitar 5 minutos já dá 10. Mas eu acredito que não fique só aí. O crente que se preza, que quer vitória na sua vida, ele precisa entender que a oração é algo importante para a sua vida. Se nós formos lá para o livro do profeta Daniel, nós vamos encontrar que o profeta Daniel, ameaçado de morrer e ser jogado numa cova de leões, o que ele fez? Ele continuou a sua vida diária de oração, orando como de costume, a Bíblia diz, orando 3 vezes ao dia. Ora, se entendemos que Daniel enfrentava uma luta e teve que vencer através da oração, como humano, entende-se que é normal todo ser humano passando luta querer enfrentar essas lutas com oração, sim ou não? Sim ou não? Agora imagine Jesus. Jesus precisava orar como Deus? Talvez não. Como Deus, ele poderia simplesmente dizer uma coisa e acontecer. Como Deus, talvez Jesus não precisasse de levar uma vida de oração para escolher os seus 12 apóstolos. Mas o que a Bíblia diz? Ele orava de noite, de madrugada, várias vezes, se recolhia aos montes para orar, para pedir, irmãos, olha, para buscar, para escolher os seus seguidores. Então, se Jesus é um exemplo de oração para nós precisamos entender que precisamos orar. Amém? Quando o crente ora, ele está se armando contra o mal.
oração, o crente não vai conseguir vencer os males que atacarão a sua vida espiritual. A gente escuta diariamente, semanalmente, vez por outra, testemunhos aqui na igreja de filhos que são protegidos por Deus por causa da oração dos pais. Vocês já ouviram testemunho assim? Quantos filhos estão hoje nas drogas, no mundano, na prostituição, mas que serão resgatados pelo Senhor em atender a oração de pais que estão clamando por seus filhos que estão no mundo? Então, irmãos, a oração é uma arma tão poderosa que nós, como pais, devemos clamar a Deus diariamente, continuamente, pelos nossos filhos, porque eles precisarão da bênção de Deus, que virão através das nossas orações. É tanto que Deus conta com a oração de cada pai, de cada mamãe, pelos seus filhos. E você, meu irmão, minha irmã que é pai ou mãe, não está perdendo tempo em orar pelos seus filhos de forma alguma. A oração, ela entra onde você não pode entrar. Amém? A oração vai aonde você não pode ir. Aleluia. Pastor, meu filho está desviado, minha filha está afastada dos caminhos, por algum motivo, sabe lá Deus qual, se afastou, mas você é sacerdote do seu lar. Você é um homem de Deus que tem intimidade com os céus. Você é uma mulher de Deus que tem intimidade com os céus. Então ore, peça a Deus que guarde seus filhos, que livre, que proteja, que guie os seus filhos no caminho da bênção do Senhor, e que aqueles que estão afastados, Deus quer trazê-los. A oração, ela entra onde você não pode entrar. Amém? Guarde isso no seu coração. A oração vai aonde nós não podemos ir. Pastor, não posso ir lá aonde a minha filha, meu filho está. Não sei nem onde é, mas a oração pode ir. A oração move o coração de Deus. E um pai aflito, uma mãe angustiada, quando derrama-se diante de Deus em oração pela sua família, Deus atende. Oh, glória a Deus! Nós que somos pais devemos aprender uma tática muito importante. Quando os nossos filhos, que ainda são dependentes de nós, precisar de algo, e disser assim: papai, mamãe, eu queria que você me desse, por exemplo, um celular, que é a moda hoje, é celular, toda criança, adolescente quer ter um celular. Eu queria, meu pai, que você me desse um celular. Minha mãe, que você me desse. Sabe o que você deve dizer? Eu fiz isso muitas vezes com a minha filha. É Nike também. Não gosto, não deve assim de hora da hora, não. Mas que assim, meu filho, vai orar. Minha filha, vai falar com Deus, vai pedir a Deus, que Deus manda. Mas papai, mamãe, você não tem dinheiro para me dar assim, mas vai pedir a Deus, que Deus manda. Aí você ensina o seu filho, a sua filha, a não ser dependente só de você, mas dependente de Deus. Aleluia. Seu filho vai aprender que a oração, sua filha vai aprender que a oração é o melhor caminho que nós temos para entrar na presença de Deus e pedir as coisas a Ele. Então, quando seu filho pedir algo a você, diga assim: meu filho, vamos orar. Que Deus pode mandar. Eu falo: mas pai, mãe, quando é que Deus vai mandar? Eu não sei, o tempo é de Deus, Ele pode mandar até hoje. E se Ele tocar no coração do pai, o pai já vai lidar com a condição que Deus lhe deu. Mas sempre ensine o seu filho, a sua filha, a buscar a Deus, a clamar ao Senhor. Porque a oração, irmãos, ela tem um poder extraordinário. Amém? Nós vivemos uma época que o ser humano hoje aprendeu só a orar quando precisa. Já prestou atenção nisso? A maioria das pessoas só ora quando precisa.
somente quando precisar. A oração, ela é um renovo, ela é algo de Deus que nos abastece. Aleluia. Quando você ora, a oração não é só petição, não. A oração também é gratidão. Quando já perderam o hábito de orar agradecendo a Deus? Por exemplo, essa roupa que você está vestindo, quem foi que deu? Não foi Deus? Não foi Deus? O pão que você comeu hoje, a comida, a bebida, a água que você bebeu, não foi Deus que proporcionou para você? Então já é motivo de nós orarmos o quê? Agradecendo a Deus. Sim ou não? Mas tem pessoas que não sabem agradecer a Deus, irmão. Almoça, janta, toma café, levanta, vai dormir, viaja, vai e volta, nem se lembra de dizer obrigado, Deus. O povo da geração atual, irmãos, desaprendeu a orar. Eu digo isso sem medo, mas são poucas as pessoas que oram, que agradecem a Deus na oração, que pedem, que têm petição a Deus diária, porque você pode pedir todos os dias a Deus, mas também agradeça a Deus todo dia. Não deixe para orar só quando você estiver precisando, uma luta extrema, aí você dizer assim, eu tenho que orar. Não, ore antes. Ore antes. Busque a Deus antes. O que a Bíblia diz aí em 33 de Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então o crente precisa, a igreja precisa. Eu quero pedir aos meus irmãos mais uma vez, quando você chegar no culto de oração, dobre o seu joelho, vá falar com Deus. Não deixe para chegar no culto depois dos hinos congregacionais, depois da oração, não. Isso é um hábito terrível, mal, que muitos estão cultivando, meus irmãos, mas nós precisamos orar. Nós não podemos esquecer do modelo, que é a oração, louvor. Chegar na igreja, venha participar do culto congregacional, os louvores congregacionais, o momento de oração. Venha. Não venha só para receber a bênção apostólica, porque se não der para chegar cedo, eu costumo dizer assim, mas atrasada quem não chega. Atrasada quem não chega. Se você não pode chegar na hora da oração, ou na hora do louvor, só pode chegar às 8 horas, não tem problema, venha. Mas eu tenho certeza que no dia que você puder chegar às 7, você chega. Para orar um pouquinho, para cantar os hinos congregacionais, porque é o dever de todo crente. Né? Então a oração, irmãos, ela é uma arma que funciona. E aí eu diria que a oração é uma arma oculta e silenciosa. Porque se você for olhar a oração mais profunda, é aquela que a gente ora em secreto. E o que Jesus disse? Ore dentro do seu quarto. Ou seja, o que Jesus está falando, nos ensinando? Do momento que cada crente precisa ter de intimidade com Deus. Eu chamo isso de devocional diário. Devocional diário. Aquele momento que você se isola de tudo para orar, para ler a Bíblia. Amém, irmãos? Para ter um momento de comunhão com Deus. O mundo já não tem mais essa preocupação, mas eu quero dizer que a oração é uma arma que funciona. E Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você não sabe quantas fortalezas inimigas o diabo levantou contra você. Nós nem imaginamos quantos ataques, armadilhas o diabo armou contra nossas vidas, contra a nossa família. Então, quando você vai buscar a Deus em oração, você está usando essa arma chamada oração para proteger sua família, para proteger sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então era uma arma oculta, silenciosa.
dizendo. Às vezes você está orando, mas daqui a pouco começa a orar só no Espírito. Não é verdade? Orar só no Espírito, você começa a clamar a Deus, e daqui a pouco Deus está te ouvindo. E eu digo uma coisa para os meus irmãos. Eu digo uma coisa para vocês que guardem isso. Ai daquele que se levantar contra um crente de oração. Vou repetir. Ai daquele que se levantar contra um crente que ora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o crente ora, irmãos, ele está falando é com Deus. É com os céus. E os céus não tem inimigo que consiga guerrear contra os céus. Não tem. Por isso que a oração é fundamental na vida da igreja, na vida do crente. Então, lembre-se disso. A oração, ela vai aonde você não pode ir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenha o hábito de orar. Bota o seu joelho no chão. Irmão, para a minha oração em pé é muito boa. E faz aquele clamor aqui. Como a gente viu esses dias aqui, os obreiros fazendo aquele clamor aqui. Que coisa gloriosa. Chegou no céu a esse clamor. Mas a oração individual é boa de joelho. Mas tem um hino que diz, né? De joelho é melhor. De joelho é melhor. Porque a oração de joelho, irmãos, ela é uma oração de quebrantamento. É uma oração que você desce na presença de Deus. E quando o crente desce na presença de Deus, irmãos, não tem diabo, não tem inferno, não tem ninguém que vença. Aleluia. Aleluia. Fala-se muito das irmãs, as mães do Tocózinho, né? Irmã do Tocó, que era fogo cruzado, já não podia nem ver o Tocó. Você não lembra dessa história, né? As irmãs, cuidado, não mexa com o crente. Se você tem alguém por aí mexendo com o crente que ora, cuidado, você vai ver que os dias deles vão pegar. Porque crente que ora, fala com Deus. Crente que ora, fala com os céus. Crente que ora, tem intimidade com Deus. E quando o crente ora, irmãos, alguma coisa acontece. Ninguém se meta com o crente de joelho. Aleluia. Ninguém se meta. Eu não estou dando conselhos de irmão, não estou dizendo aqui que alguém do mundo aí não se meta com o crente que ora. Mas se tiver algum crente percebido que também às vezes gosta de cuidado, porque a vida do crente que ora é uma vida em particular com Deus. É uma vida de intimidade com Deus. Só ora, irmão. Só tem vida de oração com Deus. Quem tem intimidade com Deus. Quem não tem também nem ora. Né? Então a oração, ela é algo muito importante. Ela é algo que funciona. Diga comigo assim, a oração de crente funciona. Funciona sim, irmão. Aleluia. Olha para o crente que ora e veja se ele não é uma bênção. Veja, ele é equilibrado, né? Diante dos ataques do inimigo, irmãos, lembre-se disso. A oração, ela penetra o invisível. Olha só, a oração penetra o invisível. Você não está vendo, mas ela está indo. Ela está indo, ela está agindo, ela está fazendo, ela está trabalhando. Você não está vendo, mas ela está indo lá. No invisível. No oculto que você não está aí presenciando. Mas a oração está vendo. Daqui a pouco vem o resultado. Aleluia. Aleluia. A oração é algo tremendo, irmão. A oração é tremendo. Glória. Abra sua Bíblia aí no Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Aleluia. Abre sua Bíblia. O que diz aí? Salmo 50, versículo 15. O próprio Deus orienta-nos a orar. O
que ele diz aí na sua palavra? Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Deus está dizendo para mim e para você: olha, quer ter livramento? Me invoque. Quer ter livramento? Vá para os meus pés. Quer que eu cuide de você? Desça na minha presença. Quer ver sua vida abençoada? No futuro, vá para a presença de Deus. Invoca-me, diz o Senhor. Invoca-me. No dia da angústia. Quem que nunca passou um momento de angústia, irmão? Certamente você passou um dia que você disse: e agora, meu Deus? E agora, Jesus? Você olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Parece que a sua vida se acabou. Parece que nada funciona mais. Nada dá certo. Desce na casa do oleiro. Invoca ao Senhor. Invoca ao Senhor no dia da angústia. E Ele diz: eu te livrarei. Aleluia. Então não é só no dia da angústia, também é no dia de gratidão. Em qualquer momento, em todo o tempo, irmão, devemos clamar a Deus. Mas no dia da angústia, o Senhor está dizendo: quando você vai clamar, no dia da angústia, eu te ouvirei e te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Jonas capítulo 2. Profeta Jonas, capítulo 2. Eu gosto muito do livro de Jonas, porque o livro de Jonas, do profeta Jonas, ele nos traz lições tremendas. E nesse capítulo 2, nós vemos a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Dentro do ventre do peixe. E Jonas chama o ventre do peixe de inferno. Vocês não estão entendendo, irmãos, como é sério? Você olha para aqui, versículo 2, você olha o que diz aqui: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Aleluia. Então, irmãos, eu aprendo algo com Jonas aqui, para ver que alguém diz assim: não, Deus não ouve a oração deitado. Eu não sei nem qual a posição que Jonas estava aqui. Eu não vou assim. Eu não sei nem se ele estava aqui deitado, emborcado, de cabeça para baixo, não sei, mas a Bíblia diz que ele clamou e Deus ouviu a oração de Jonas. Então, irmãos, Deus ouve a oração do crente. Na minha angústia, quando eu fui, Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia. Ei, a sua oração tem poder. Oração de crente tem poder. Aleluia. Oração de crente, presbítero Pedro, tem poder. Ela entra onde você não pode entrar. Ela vai onde você não pode ir. Você não está vendo, mas ela está agindo. Ela está agindo. Eu passei uma situação, irmãos, um dia assim. Eu clamando ao Senhor. A única coisa que eu pedi assim, pedi ao Senhor era assim: Senhor, me dá graça. Porque tem coisa que não compensa você ir confrontar. Não adianta você bater de frente, concorda comigo, irmão? Tem coisa que não dá para você questionar, falar. Dizer: Jesus, eu só quero que tu me dê graça. Porque tem coisas que só a graça vai te ajudar. Mas tem situação, irmã Maria, que é só a graça. Ele não é de matar
falar, só a graça. Eu estava passando, vivendo um momento, eu disse, foi só a graça. Aí eu chego na igreja, a irmã Soraya vai pregar. Aí ela vai pregar sobre o quê? A minha graça te basta. Ela ouviu eu orar? Ela ouviu. Mas quem foi que ouviu? Deus ouviu, Jesus ouviu. Então não se preocupe, irmãos. Nós temos aqui um mapa, não é daqui, já é muitos anos. Eu era ainda solteiro lá em Macaíba. Pastor Jesus iniciaram a fazer essas caixas de pedido. É muito antigo isso, a igreja cultivou isso aí. E aqui também, graças a Deus. A gente nem imagina quantos pedidos de oração são colocados naquela caixa. Ninguém sabe. Até quem escreve às vezes esquece. Mas Deus não esquece. Mas aquele pedido de oração, ele entra na presença de Deus. E eu me lembro do pastor Gerson Barreto, que ele dizia assim, irmão Davi. O irmão chegou para ele assim, pastor, eu não sei escrever, eu sou analfabeto. Eu não quero dizer, eu não quero pedir que ninguém escreva um pedido para mim. Como é que eu faço? Aí o pastor disse, faça assim, você quer um papel em branco? Aí você pensa e risca. Pensa e risca. Quem sabe ler risco, irmão? Risco de quem sabe ler? Você não sabe, mas Deus sabe. Aleluia. Então, olha o poder da oração do crente na presença de Deus. Até aquele que não sabe escrever, se ele botar um risco ali, pensar naquilo que ele está precisando, Deus atende, Deus lê e atende. Eu sei lá quantos pedidos daquela caixa já foram respondidos. Você olha em casa, eu me joelho, orei, Jesus me dá graça. Me dá a tua graça, Jesus. Aleluia. Sabe aquela oração que você não quer que ninguém escute? Hein, irmão? Sabe aquela oração que você não quer que ninguém tome conhecimento? Só você e Deus. Aí Deus vai dizer, a minha graça te basta. Eu quero saber qual era a dúvida de Paulo, qual era o espinho na carne de Paulo. Eu quero saber disso. Eu não vou questionar isso, eu só quero questionar uma coisa, que a graça dele me basta e que isso é suficiente para mim. A sua oração pode ser a mais humilde, mas Deus tem resposta para a sua oração. Oração sincera, tem endereço certo, ela chega diante de Deus e Deus manda a resposta. Aleluia. Eu me lembro até eu comentei esse fato na escola bíblica dominical. Um irmão medido assado de chão. Ele questionava tudo. Se você pregasse, ele questionava. Se você orasse, ele questionava. Aí o bicho chegou perto do irmão. Aí quando ele terminou, ele tinha anotado para as dizer. Ele tinha anotado tantos erros do irmão falando. Ele estava sentado perto do irmão e ajoelhado. E quando o irmão orava, pedindo as coisas a Deus, ele ia lá anotando os erros do irmão. Quando não terminou de falar, de orar, terminou o culto, aí ele procurou o irmão para orientar o irmão, para não cometer tantos erros na oração, né? Aí ele disse, olha irmão, você estava orando, estava prestando atenção. Você cometeu tantos erros de palavras, tantas palavras encerradas, foi dizendo. Foi dizendo, irmão, eu sei, você cometeu isso, você falou isso, não era ter falado isso, era aquilo. Da próxima vez, irmão, tenha cuidado para não falar tanta palavra errada. Aí o irmão olhou para ele e disse, está certo, irmão. Eu só queria lhe dizer uma coisa. Pois não, diga. Eu não estava falando com o Senhor, eu estava falando com Deus. Aleluia. É com Deus. Você pode falar
vai no tom, se pro quê, pro modo. Que alguém pode te reprovar da linguística no português, alguém vai te reprovar. Ei, mas a tua oração vai chegar diante de Deus, porque Deus aceita a oração sincera de crente fiel. Aleluia! Aleluia! A oração é algo tremendo, irmãos. Aleluia! Então a oração, ela entra onde a gente não pode entrar. Ela faz o que nós não podemos fazer. Aleluia! O que você estiver enfrentando, enfrente com oração. Enfrente com oração. O marido não está bem, precisando do socorro, oração. Os filhos estão assim, oração. A esposa está assim, oração. A mamãe está assim, o papai, oração. A família está assim, oração. É oração, é oração. O nosso problema hoje, irmão, é porque quando surge uma situação, o que é que a gente diz? Vou resolver. Vou resolver assim, vou resolver assim, vou resolver assim. Começa a fazer do jeito que quer. E o altar da oração foi esquecido por muita gente. Deus ouve a oração do crente ou não ouve, irmão? Deus atende a oração do crente. Oh, glória! Não é mais um versículo para a gente aqui andar nesse assunto de oração, porque é tanta coisa que a gente, se for parar aqui, a gente vai passar aqui só falando sobre oração. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4. Profeta Isaías 26, versículo 4. Olha o que diz aí a palavra. Você falando da oração, aí diz assim o versículo 4. Confia no Senhor, confiai no Senhor perpetuamente. O crente deve orar confiando. Ora, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus, o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você está falando com alguém que é uma rocha, que pode, aleluia, não é como aquela oração que os crentes faziam lá no Antigo, não. Você sabe que quando Pedro estava preso, a igreja fazia oração por Pedro, sim ou não? Mas parece que não queria que Pedro podia sair da prisão. Quando a menina chega na porta, que vai abrir a porta para Pedro, e a alegria, quando ela escuta a voz de Pedro, o que é que ela diz? Ela não abre a porta, ela volta lá para dentro de casa, onde os irmãos estavam orando. Aí ela diz: olha, Pedro está lá fora, é Pedro que está lá fora. O que eles dizem? Menina, tu está fora de si. Pedro está preso. Não, é Pedro que está lá na porta. Não. Eu pergunto, tem gente assim ou não tem? Que ora, mas não crê. Que ora, mas não crê. Você tem que orar e confiar, como diz aqui no versículo 4. Confiar no Senhor perpetuamente. Oração de crente não se perde na madrugada, não se perde no tempo. O tempo apaga as palavras dos homens, mas aquilo que você diz diante de Deus, ele não apaga. Oração de Deus, a Deus não tem prazo de validade. Oração a Deus não tem prazo de validade. Eu vou repetir: a sua oração não tem prazo de validade. Ela continua diante de Deus. Ela continua diante de Deus. A igreja de Jerusalém, ela não cria que Pedro poderia sair. Quando eles foram lá abrir a porta, quem estava lá? Pedro.
Você tem que orar e crer. Orar e crer. Orar e confiar. Eleva os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. Está difícil, mas a oração te faz vencer. Está difícil, dobre os seus joelhos. Está difícil, vá falar com quem pode resolver. Aleluia. A situação saiu do controle, vá para os pés de Jesus. Aleluia. A oração é a chave que move o coração de Deus. Aleluia. Nós seríamos mais vitoriosos se orássemos mais. Amém? Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Quer ver a sua vida abençoada por Deus? Sua vida cheia do Espírito Santo? É no altar da oração que tudo começa. E ai daquele que se levantar contra você que ora. Ai daquele que se levantar contra você que tem um preço de oração diante de Deus. Ninguém se leva contra você que ora. Não. Não, ninguém se meta. Aleluia. Ninguém se meta contra o crente que ora. Oh glória. Aleluia. Porque o céu se abre para quem ora. O céu se abre para quem dobra os seus joelhos para falar com Deus. Está difícil? Fale com Ele que Ele resolve. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que tem coisa que é tão difícil que na hora a gente não se lembra nem de orar. Mas mantém a reserva de oração. Por isso que a reserva de oração é importante. Você ter oração armazenada de reserva. Porque quando chegar a luta e você não tiver condição de orar, você tem reserva de oração para alcançar você e trazer a bênção de Deus para a sua vida. Lance suas necessidades diante de Deus. Vá para o altar da oração e clame ao Senhor. E ai daquele que se levantar contra você. Não deixa não. Aleluia. Não vai. Ninguém deixa com você não que ora não. Ninguém deixa, não se atreva não. Porque se atrever cai. Cai. Aleluia. Por isso você e eu temos que orar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Olha o presbítero dizendo: para quem ora, o céu se abre, e para quem afronta, a terra se abre. Aleluia! Receba essa palavra de Deus para o seu coração. Aleluia! Um texto muito conhecido de Mateus capítulo 14, versículo 30 ao 31. Mateus 14. Ao 31. Versículo 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Será Pedro, sofrendo naufrágio. Quando foi andar sobre as águas, olhou para si, para a circunstância,
e começou a afundar. Os irmãos conhecem esse episódio quando ele disse: Senhor, se és tu, manda ir andando sobre as águas ao teu encontro. Jesus disse: o quê? E ele foi. Mas aí a Bíblia diz aqui que ele sentiu o vento forte dentro dele e começando a ir para o fundo do clamor, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o 32 diz: quando subiram para o ar, acalmou o vento. Qual é a situação que você está vivendo? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Pastor, está tudo bem na minha casa. Continue clamando, fazendo reserva de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito, irmão, às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-homem, né? Não, ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós somos. E a Bíblia diz que ele orou para não chover, e não choveu. Orou para chover e choveu. Você serve ao mesmo Deus que Elias servia. Aleluia. Nós servimos ao mesmo Deus que Elias servia. Oh, glória! Vamos nos despertar mais para a oração, irmão? Amém? Vamos nos despertar mais para a oração. Você precisa resolver algo, vá para a oração. Está tudo bem na sua vida, não pense que você não precisa de oração. Se está tudo bem, você continua precisando de oração. Se está tudo bem, está tudo sob controle, você precisa de oração. Aleluia. Não vai dar para a gente falar sobre as outras armas, são 9 horas. Um outro culto vai falar sobre as outras armas, que são armas poderosas para destruir as fortalezas inimigas. Quer vencer? Use essa primeira arma que a gente falou, que é a arma da oração. Você vai ver o céu se abrir. Você vai ver Deus trabalhar por você. Glória a Deus. Tenha hábito de oração, meus irmãos. Vamos ter hábito de oração. Não só na igreja, não, em casa também. Porque alguém disse assim: não, eu não oro na igreja, mas eu oro em casa. Irmãos, com todo respeito, quem sou eu para julgar? Mas se a igreja tem 30 minutos de oração de joelho e a pessoa não ora, você vai acreditar que ela tenha tempo de oração em casa? Eu não quero julgar presbítero Luiz. Eu não quero julgar presbítero Zé Alves. Mas se a pessoa não ocupa os 30 minutos de joelho na igreja, sabe lá Deus se um dia mesmo era momento de oração em casa. Oração na igreja, oração em casa. Não tem vergonha de orar, não. Dobra o seu joelho lá no seu quartinho, fecha a porta se quiser, um momento mais a sós, não tem nenhum problema, é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Mas vai falar com Deus. Glória a Deus. Vai falar com quem pode resolver. Vai falar com aquele que pode resolver todas as coisas. Vai falar com aquele que para ele não há nada impossível. Vai falar com ele, que ele resolve. A oração vai onde você não pode ir. A oração, ela é ouvida, mas não é vista. Glória a Deus. Ela é invisível. Amém?
mas ela tem endereço certo. Guarde isso essa noite. Ninguém que se levantar contra você, quem tem vida devocional que ora, vai prevalecer. Posso dizer, sem dúvida alguma, o que está no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque só com teus olhos olharás e verás a recompensa do Senhor. Amém? Queridos, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por este mundo. Deus abençoe a todos nós. Aleluia. Amanhã estaremos ali em Equador à tarde, 2h30 às 3 horas, toda a liderança da igreja, obreiros, e à noite estaremos ali de ação de graça. Nossa ceia, lembrando, de hoje a 8h30, nossa Santa Ceia de Graça. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Convidar o presbítero Pedro Alexandre a orar, agradecendo ao Senhor por isso. Vamos orar, querido Pai, Senhor, Deus amado e santíssimo, nós te adoramos. Meu Deus, agradecemos, Pai eterno, pela realização, Senhor, deste culto que prestamos a Ti para a glória e o louvor do Teu santo nome, Pai. Esperamos que o Senhor, meu Deus, aceite, receba, que seja com os teus olhos, ó meu Senhor, pois Tu és digno, Tu és merecedor, é justo, é legítimo, Senhor, te adorar, meu Deus, santo e eterno. Aleluia, Senhor louco, Pai do retorno, para as nossas casas, nos guarda, nos livre de todo mal, por tua bondade e misericórdia. Nós te suplicamos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Irmão, só para ter informação, olha pelo irmão Giovanni, não sei se orar por ele, pela irmã Raquel, teve outro lado também a irmã Raquel, outra tarde, foi imaginário, e também a irmã Ivone, a irmã que mora aqui em frente à igreja, acho que ela passou por uma cirurgia hoje, e conta com as nossas orações, a irmã Marilene Pereira também, a irmã Vitória também, e tantos outros irmãos que precisam, irmão de Graça, a mãe do irmão Genilson, né? Oremos por todos. São muita gente carente de oração e a nossa oração aqui ou em casa deve ser com fé e confiança no Senhor. Amém? Muito bem. Domingo culto aqui na sede, nas congregações, à noite em nome de Jesus. Escola bíblica maior da manhã. Seja uma bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos dizem, amém. Paz do Senhor, Deus abençoe.